Provérbios, capítulo de número 25, verso de número 11. Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11. Vamos ler a escritura, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim, mais uma vez, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pai, é tão difícil, Senhor, entrarmos nesse lugar em que nós podemos viver isso. Nós estamos em meio a um bombardeio de fragmentações do ser. Nós estamos em meio a uma pressão da sociedade em que nós valemos pela reputação que temos, e isso tem nos empurrado para tão distante da solitude, e que nós pedimos que o Seu Espírito faça um milagre em nós. Só um milagre, Senhor, pode nos devolver a esse lugar. Nós estamos aqui para sermos ministrados. Eu falo por mim, eu preciso tanto, Senhor, aprender a voltar a este lugar. Eu me dobro, eu me rendo, eu me coloco aqui a total dependência do Senhor, para que de fato nós possamos juntos como igreja manifestar o Seu reino. Eu preciso aprender a viver isso, em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos recapitular um pouquinho da aula anterior, para a gente finalizar com alguns acréscimos, né? A aula hoje sobre solitude. Nós falamos na semana passada que uma das maiores dificuldades que há para viver a solitude está no fato de que a nossa sociedade, ela tem desenvolvido nas pessoas uma ideia de que é assustador, muito assustador ficar sozinho. Que qualquer tempo em que nós precisemos passar sozinhos, isso é horripilante, aterrorizante. Então nós temos criado uma sociedade extremamente frágil emocionalmente, em que qualquer situação em que a pessoa precise estar em um ambiente a sós, fazer algo, alguma atividade a sós, ela já tem uma certa relutância ou até mesmo um pânico dessa possibilidade. E isso tem afastado a gente do princípio da solitude, que é um princípio bíblico, que é uma disciplina ensinada na palavra de Deus. E por conta disso, eu disse que há dois grandes problemas, que são dois polos, para onde as pessoas fogem, então, para não ter que enfrentar a solitude, lidar com a solitude. Elas vão para dois extremos, ou o extremo da solidão, e a solidão, por que vai para esse lugar? Porque eu tenho tanto medo de ter que lidar com a perspectiva de estar sozinho, que eu já me isolo completamente, definitivamente, para que eu não tenha que aprender a conviver, nem num lugar onde há pessoas, quer dizer, vou melhorar isso aqui, para que eu não tenha que transitar entre solidão e lugares onde há outras pessoas. Então, para que eu não tenha que sair do meu casulo, definitivamente, eu revisto ele de concreto, e aí eu fico ali dentro, sofrendo sozinho os meus pavores, os meus medos, simplesmente pelo fato de não ter que me lidar com isso.
Então a solidão é uma espécie de esconderijo, para que eu não tenha que me importar com ninguém, para que eu não tenha que me relacionar com ninguém. Eu tenho tanto medo de que as pessoas descubram de fato quem eu sou, que eu me isolo completamente, e me isolo tão completamente, ao ponto de eu não querer me relacionar com ninguém, porque até eu mesmo tenho medo de saber quem eu sou. Então, tendo medo de saber que as pessoas saibam quem eu tenho medo de saber que sou, eu não permito que minha vida seja exposta a absolutamente ninguém. O outro polo, o extremo do lado de lá, seria o que nós chamamos de algazarra, ou a bagunça, que seria pessoas que, por outro lado, se envolvem totalmente o tempo inteiro em ambientes onde há muitas pessoas, onde há sempre muita conversa, mas pouca intimidade. Então eu flerto com ambientes em que há muito contato, mas pouco relacionamento de fato. Eu me envolvo muito em festas, em ajuntamentos sociais, em restaurantes, em saídas, em shoppings, em festinhas caseiras, em atividades esportivas, academia, em um monte de ambientes onde há 5, 6, 10, 20, 30 pessoas, e fico ali, permaneço ali, para quê? Para que eu não tenha também que me conhecer profundamente, porque eu não permito nem que as pessoas me conheçam profundamente, porque eu mesmo não me conheço profundamente. Então, quem eu sou nessas relações? Eu sou sempre uma representação, aquilo que eu finjo ser, porque eu nem sei de verdade quem que eu sou. Então, eu não deixo isso aparecer nunca. Ok, irmãos? Aí nós vimos a importância de praticar isso. Por quê? Porque Jesus viveu em solitude. Amém? Amém, irmãos? Citamos várias referências, várias passagens que registram Jesus em um tempo sozinho com Deus. Então Jesus não participou, a vida dele não foi dominada nem por solidão e nem por ajuntamento, bagunça, algazarra. Jesus tinha um equilíbrio, e o equilíbrio para isso é a solitude, onde quando é preciso estar a sós com Deus, comigo mesmo, para que as outras pessoas sejam de fato importantes para mim de verdade, eu me retiro. Mas quando eu preciso estar com as pessoas, eu sou por inteiro, eu não sou pela metade. Então é justamente isso que a solitude vai nos ensinar a viver. Porque só conhecendo quem o Pai é, eu conheço quem eu sou. E só conhecendo quem eu sou de verdade, eu exponho isso a Deus, Ele me transforma, e o homem que sai desse tempo não é mais o homem que entrou, é um novo homem, um homem transformado à imagem do Pai. E quando eu me encontro com as pessoas, quem se encontra com elas não é mais aquela pessoa que eu era, é quem Deus está me tornando. Então a solitude, ela é imprescindível para a vida cristã. Amém, irmãos? Vamos prosseguir então. Nós falamos sobre a importância do silêncio, destacando os irmãos que o propósito da solitude não é nos fazer ficar em silêncio. Lembra, eu perguntei, alguns irmãos falaram o que era, acho que foi, não sei se foi a Raiz, acho que foi a Raquel que falou, e o Gui, né? Foram duas afirmações, uma para conhecer a Deus, e a outra, qual foi, Raquel, que você falou, você se lembra? Conhecer a si mesmo, exatamente. Então lembra que nós definimos com uma palavra o propósito da solitude. Quem se lembra? Ouvir. Qual é o propósito da solitude? Ouvir. Mas para que eu consiga ouvir, eu só posso ouvir se eu me calar.
Então a solitude, ela é um convite para uma ação passiva e uma ação ativa, onde eu me calo e escuto o Senhor. Escutando o Senhor, eu escuto a mim mesmo. E escutando a mim mesmo, eu descubro claramente quem eu sou, porque eu acabei de ouvir quem Deus é, de enxergar Deus, de perceber Deus, de conhecer a Deus. E nessa relação em que eu conheço a Deus, me conheço, Ele me transforma e eu posso sair desse lugar secreto para que as outras pessoas conheçam quem Deus vê que eu sou. Amém? E aí nós falamos um pouquinho também sobre Tiago. Tiago 3. Lembrando que, para resumir Tiago, porque eu não vou falar de Tiago de novo, que a partir de Tiago 3 nós percebemos que há algo muito profundo nessa disciplina. Porque Tiago não está falando sobre ficarmos quietos. O texto de Tiago, em que ele ensina o domínio sobre a língua, não é um texto para deixarmos de falar. É um ensino profundo do apóstolo Tiago para comunicar a nós, discernirmos a importância de quando falar. Então, o texto de Tiago 3, vamos ler? Tiago 3, diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Obrigado, Isa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba, de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Tiago está condenando a língua? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O que Tiago está ensinando? A usar a língua. A língua é extremamente poderosa. E Tiago está ensinando a hora certa de usá-la, porque quem usa toda hora empresta a língua para ser incendiada pelo fogo do inferno. Olha a importância de levarmos a sério a disciplina da solitude. Por quê? Porque muita gente sabe que fala demais. Muitas pessoas sabem que falam demais. E sabe que fala demais não é de hoje, é há muito tempo. E por que sabe que fala demais e não consegue falar menos? Porque se você só tentar se calar, você jamais conseguirá desenvolver o entendimento correto de quando você deve falar. Só quem pratica solitude aprende a hora certa de falar. Pastor, essa disciplina é um tapa na cara de quem fala demais? Sim. E é um tapa na cara de quem fala de menos. Por quê? Porque aprender a hora certa de falar, muitas vezes é falar mais do que eu falo.
E tem pessoas que se escondem atrás da sua personalidade para não fluir naquilo que Deus quer que elas fluam. Então alguns se justificam, por exemplo, na timidez. Alguns se justificam na timidez. E outros se justificam como é que eu posso dizer? Na simpatia, ou na transparência, na espontaneidade. Alguns se acham espontâneos, outros se acham tímidos. E por causa disso a língua é mal usada. Se você só souber que você fala demais ou que você fala de menos, você não vai conseguir entrar nessa dimensão. Você só vai conseguir entrar nessa dimensão que Tiago está propondo se você aprender a desenvolver a disciplina da solitude. Porque é a mesma coisa que o jejum, é a mesma coisa, as disciplinas espirituais, elas seguem uma mesma estrutura. A meditação, o pastor Rafael ensinou sobre isso. O que é meditação? Se esvaziar de você mesmo? Para nós cristãos, meditação é se esvaziar para se encher. Não é só se esvaziar. O que é o jejum? Ficar sem comer? Ficar sem comer é passar fome. Jejuar é ficar sem comer as comidas naturais e me alimentar das comidas espirituais. Amém, irmãos? O que é solitude? Ficar sem falar? Não. Não é só andar em silêncio, se recolher em silêncio só com você mesmo por um tempo. É parar de falar e aprender a ouvir. Porque quem para de falar e fala demais, só não fala com a boca, mas continua falando com a mente quando fica quieto. É a mesma coisa como se não tivesse calado. Por quê? Só faz diferença para quem está ali junto, mas para ele mesmo isso não o impacta. Porque ele não fala com a boca, mas a mente continua disparando as mesmas asseverações que ele fazia antes. O que é que entra, o que tem poder só de entrar dentro de mim e me transformar de dentro para fora? Só o Espírito. Então, para que eu aprenda a hora certa de falar, uns menos e outros mais, é preciso entrar em um lugar em Deus em que as minhas palavras se tornem desnecessárias. E só aprende isso quem diante do Senhor, em devoção e contemplação, se cala as vozes do coração, para que a voz do Senhor fale mais alto dentro de você, dentro de mim. E aí quando nós ouvimos o Senhor, não há outra resposta a darmos, a não ser a de nos calarmos, nos prostrarmos e deixar que o Senhor haja em nós. Então não adianta, se você quer aprender a falar, eu não estou falando de gente que é tagarela, e nem de gente que agora vai ser tipo um monge. Anda, na hora que fala, meu irmão, é um juízo. Não. Estou falando de gente normal, mas que tem uma palavra equilibrada, uma palavra branda, uma palavra pontual, uma palavra que é relevante. Relevante. Então, por que nós falamos de mais ou falamos de menos? Normalmente essas coisas estão ligadas aos traços de marcas que nós carregamos em nossa alma. Uns são inseguros demais, não conseguem falar, têm medo de falar. Outros foram reprimidos demais, e por causa disso eles têm uma distorção de si mesmos, eles não conseguem ser quem eles gostariam de ser, então eles ficam inseguros. Outros precisam de afirmação o tempo inteiro, fala sem parar, porque precisa de afirmação o tempo inteiro, até quando a opinião não é bem-vinda, fala. Até quando ninguém quer saber o que quer, fala. Por quê? Porque ele tem que entrar ali de qualquer jeito. Eu preciso fazer parte. Eu preciso me sentir incluso nisso. E aí, a pessoa, isso é inconsciente, irmãos, nós não fazemos isso de propósito. É porque nós crescemos com essas marcas.
E aí agora o Senhor está nos convidando, ei, eu quero liberar você dessas necessidades, você pode ser livre disso. Você pode ser sarado, você pode ser sarada. Isso não é algo que nós fazemos, irmãos, porque nós queremos. É a marca do pecado sobre nós. E o Senhor pode nos tirar isso. Se Ele já tirou a culpa, por que Ele não pode tirar agora a marca? Ele pode tirar isso. Porque a culpa nós já cremos que Ele levou, amém? Mas essas marcas danosas ainda estão lá. E isso ainda pode ser removido de dentro de você, de dentro de mim. Nem de mais, nem de menos. Amém? Lembra da disciplina da simplicidade? Qual é a vontade de Deus? Nem menos, nem mais. O suficiente para que você tenha e reparta com alguém. O que você precisa desenvolver na sua língua é exatamente isso. Nem de mais, nem de menos. O suficiente para que você se relacione e reparta. Reparta o que Deus tem feito em você e através de você. Amém, irmãos? Bom, nós entendemos também que a chave dessa espiritualidade não está na fala, mas no controle da fala. Amém, irmãos? Sim ou não? Eu estou com dúvida, ficou claro isso para vocês? Sim? Se eu me calo quando eu deveria falar, eu estou certo? Não, né? Gente, todo mundo aqui olha para mim, vocês estão entendendo isso? Porque tem pessoas que acham que ficar quieto sempre é a melhor escolha. E não é. Tem horas que você precisa falar. Você precisa falar, mas pastor, se eu ficar quieto eu não vou me ferir. Bobagem sua. Porque assim como o que fala demais por falar demais se fere, o que fala de menos por falar de menos também se fere. Eu já acompanhei pessoas, por exemplo, dentro do casamento, eu já acompanhei uma irmã em que ela tinha problemas graves há mais de 10 anos com o marido, porque ele não sabia o que ela tinha pensado, mas não tinha falado, porque ela tinha dificuldade de falar, e ela tratava ele como se ele fosse culpado por um sentimento que aconteceu mais de 10 anos lá. Ela manteve aquilo, tentando que ele enxergasse aquilo por uma bola de cristal, ele não enxergou, e ela considera que ele foi o algoz dela durante aquele período, porque ela tentava deixar claro, ele não percebia, ela não falou, ele não ouviu, ela não falou, né? Ficou difícil dela, não adivinhou, e aí aquilo gerou uma mágoa no coração dela, como se eles tivessem tido uma briga terrível. A briga aconteceu dentro dela, mas na cabeça dela. Só que tem um problema: o que controla o nosso corpo, a nossa vida, é a nossa mente. Se na cabeça dela aquilo tinha acontecido, para ela sentia as dores como se tivesse sido real. As maiores prisões que nós carregamos, elas estão na nossa mente. É na nossa mente. Eu não tô te ouvindo. Eu não entendi, pastor. Exatamente, exatamente. A solitude é o ponto de equilíbrio entre o desperdício e a falta. É o ponto de equilíbrio, amém? Entre o desperdício e a falta. Podemos avançar? Se eu falo quando eu deveria me calar, eu estou errando, sim ou não?
Sim ou não? Então, ok. Próximo, eu já falei sobre isso também, quero recapitular, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, verso 1 e 2 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Meu Deus. É fantástico isso, né, irmãos? Cara, o segundo tópico, então, dessa aula, dessa disciplina, quero chamar aqui de tolos que oferecem sacrifício. Tolos que oferecem sacrifício. Eu disse para os irmãos na semana passada, quando Pedro está com Tiago e João, não sei se vocês se lembram dessa história que eu contei, está lá em Mateus 17, essa passagem. Jesus chama eles para um monte, retira-se dos outros discípulos, e ele fala, esperem aqui, vai um pouquinho para frente, de repente, Jesus ele sobe, ele levita, irmão. Jesus levita, e ele é transfigurado, revestido de glória. Não bastasse isso, aparecem Moisés e Elias, também revestidos de glória. E os discípulos ali vendo aquilo, e Jesus começa a conversar com Moisés e Elias. O que Pedro faz? Ele entra na conversa. Ele atravessa a conversa, cara. Lá diz que assim, na minha tradução, por exemplo, a RC, diz assim, Pedro disse. Aparece a tradução assim, mas a expressão grega diz assim, Pedro tomando a palavra. Pedro atravessou Jesus. Cara, quem é que consegue atravessar Jesus, irmão? O que aconteceu com Pedro? Se fez de tolo. Ofereceu para Deus um sacrifício de tolo. E há quem diga que Pedro estava querendo agradar ao Senhor. Conversa fiada. Porque quem quisesse agradar ao Senhor jamais tomaria dele a palavra. Amém? Vou aproveitar para tratar uma situaçãozinha aqui bem light. Bem light, bem leve. Vou ensinar uma coisa preciosa para vocês, eu falo isso com propriedade. Quando alguém estiver falando com você, não tome a palavra desnecessariamente. Isso transmite confiança para quem fala. Porque é muito mais difícil aprender a ouvir do que aprender a falar. A paulada ainda está leve, vou falar para nós pastores, eu, pastor Isaías, pastor Rafael, nós não temos nem sequer o direito de errar nisso. Principalmente você, pastor, porque você lida com o coração das pessoas. Então, quando uma pessoa estiver falando, escute, não fale, só escute. Porque ela precisa muito mais que você escute do que você fale. É terrível quando você vai abrir seu coração com alguém e você está no meio ali da fala, a pessoa, só um minutinho aqui, ô fulano. Cara, é como se aquilo não fosse importante. A gente às vezes ainda consegue ter essa educação, às vezes a gente nem tem, a gente muda de assunto no meio da fala. Irmãos, isso é oferecer um sacrifício de tolo. Você está tomando a palavra de alguém que está oferecendo a você o coração. Então, se não é importante, faça isso. Mas se for importante o que a pessoa estiver falando para você, não faça isso. Se você fizer isso, ela vai entender que para você não é importante o que ela está falando. Nós precisamos voltar para essas coisas simples, irmãos.
Muito simples. Isso é muito simples. Se você vai ouvir alguém, não mexa no seu celular, desligue o seu celular. Ah, pastor, mas então eu não posso mais usar o celular? Pode, eu estou falando quando o assunto for sério, quando for importante, quando é algo assim que você precisa de fato. Você não está ali, não é uma conversa de brincadeira, é algo sério. Não fique pegando no seu celular, irmão. Não faça isso, por favor. Amém? Amém, irmãos? O amém foi fraco, né? Próximo problema que eu preciso tratar em relação a isso. Por que a gente tem tanta dificuldade em falar certo? Vou repetir porque eu já falei isso, mas eu preciso dar uma reforçada. Porque para nós falar significa controlar. A fala para o homem representa controle. Controle. Se eu não falar, quem é que controla? Quer ver uma coisa comum, por exemplo, no casamento? Quem já teve uma briga aqui de casal, pode ser de namoro também, tá? Mas uma briga de casal, seja no casamento ou no namoro, em que a discussão acabou ali, e ou você ou a outra pessoa falou, quis continuar discutindo, e o outro falou, não quero mais falar sobre isso. Não vou mais falar sobre isso. E o outro ficou ali, igual um pincher, né? Quem já experimentou algo assim? Levanta a mão. Seja sincero, quem já teve uma... Nem... Pode ser você fez ou o outro fez, já? Deve ter sido o Rafa, né, que fez isso. Certamente. Pessoal, veja bem, escute isso. Escute o que eu vou falar para vocês. A primeira impressão que você teve quando eu contei essa história é quem que estava errado. É o que falou sem parar, não é? Não necessariamente. Por quê? Porque eu manifesto a minha imaturidade falando sem parar, mas talvez seja o outro manifestando a sua imaturidade no silêncio quando ele deveria falar. Solitude não é mais, mas também não é menos. Amém? Agora veja bem, voltando para a normalidade, normalmente aquela necessidade de falar é uma tendência a demonstrar que precisa de controle. Você vai resolver isso comigo agora. Nós vamos falar sobre isso agora. Por que não pode ser daqui a pouco? Porque se eu não falar, eu perco o controle. Então você vai tratar isso comigo agora. Normalmente, esses tipos de situações demonstram o medo do outro em perder o controle. Não, a gente vai conversar, a gente vai... Não quero saber, você vai falar isso comigo agora. É só uma dificuldade em perder o controle. Deu para entender? Normalmente quem fala demais porque está tentando controlar as situações. Como é que eu me livro disso? Eu já disse, só vou repetir. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Quem fala demais precisa aprender a confiar no Senhor. Por que eu falo demais? Uma outra situação. Por que eu tenho que tentar ajudar as pessoas a me interpretarem? É muito comum isso em todo mundo. Todo mundo tem um pouco disso. A gente tem uma necessidade de explicar as nossas ações, de justificar as nossas ações. Eu falei sobre isso semana passada, só estou recapitulando, tá? Irmão,
Eu vou dar o mesmo conselho que eu dei. Permita que o Senhor te justifique. Quando você experimentar isso a primeira vez, cara, você vai reduzir suas palavras pelo menos 20%. Pelo menos 20%. O dia que o Senhor te justificar, que você tiver ficado calado diante de uma situação, e Ele entrar a teu favor naquilo, cara, você vai experimentar algo poderoso. Algo poderoso. Experimente não se justificar no casamento, não ficar se explicando o tempo inteiro. Pastor, mas a minha esposa, ela tem o sangue quente. Se eu não falar para ela claramente isso, depois eu vou ter um problema maior. Não vai. Eu garanto para você que se for verdade o que você tenha dito ou o que você tenha feito, e você não se justificar depois, o Senhor vai te justificar, porque o maior interessado na vida da sua família é o Senhor. Nós fazemos isso não é pelo outro. Nós justificamos e explicamos é por nós mesmos, não é pelo outro. Nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar de nós. Vamos caminhar para o fim. Principal propósito da solitude em mim. Vamos lá, o ponto 3. O que acontece quando eu pratico a solitude? Quando eu pratico a solitude, inevitavelmente, nós vamos entrar em alguns lugares escuros da nossa alma. Nós vamos entrar nesses lugares. E o que vai acontecer? Por exemplo, existem algumas coisas em nós que a gente não quer ter que mexer naquilo. Eu tenho medo, eu estou falando agora de mim mesmo, eu tenho medo de lidar com algumas coisas. Porém, quando eu pratico a solitude, eu sei que eu não tenho como não lidar com essas coisas, porque Deus vai me levar para lá. Só que eu tenho algo mais forte do que o medo. O amor que o Pai tem por mim. E mesmo tendo medo, eu confio. Mesmo não querendo, Ele está falando, pode vir. Confia no Pai. Vem para esse lugar, mas Pai, eu tenho medo. Esse lugar, eu já me machuquei nesse lugar. Esse lugar foi terrível para mim. Eu sei, filho. O pai está falando, eu sei, filho, mas vem, segura aqui na mão do pai. É como uma criança, sabe, querendo pular de um muro e o pai chamando, vem, filho, pode pular. Pai, eu não consigo. E ele fala, vem, filho, o pai está aqui, o pai vai te segurar, pode vir. Eu me lembro de um dia que eu estava brincando com a Lula e jogando ela para cima. E eu joguei ela mais ou menos na altura desse teto aqui uma vez, eu deixei ela cair. Aí ela escapou, ela estava suada, passou no meio dos meus braços, caiu de cabeça no chão. Ai, mas o pai... Só tem uma diferença, o pai não pode te deixar cair. Eu posso te deixar cair, mas o Pai não te deixará cair. Nos braços do Pai você pode se lançar. Isso é muito poderoso, porque você aprende um lugar de segurança, mesmo os teus medos estando lá, junto com você. O Pai te dá tamanha segurança que você pode ir além. Ao lidarmos com a nossa escuridão, nós nos livramos de uma dependência exagerada das emoções. Tem gente que vive a partir do que sente. Você só pode se livrar disso lidando com isso. E como é que você se lida com isso? Entrando em solitude com o Pai. Nos livramos de lembranças amargas e duras da vida, traumas. Nos livramos dos medos e receios. Nos livramos de toda distração
no nosso corpo, alma e espírito. Quando isso acontece, somos tentados a fazer algo, sabe, a tomar uma iniciativa, mas imediatamente nós lembramos que precisamos continuar em silêncio para que o Pai nos cure, para que o Pai nos sare, para que o Pai traga o amor dele, nos perdoe, nos transforme e nos faça levantar uma outra pessoa. Isso é muito poderoso. Para encerrar, eu quero, eu tenho alguns minutos, e eu queria encerrar propondo algumas coisas práticas para a gente praticar a solitude. Então, anota aí alguns passos que a gente pode fazer. Pastor, eu não sei como é que eu pratico a solitude, eu preciso ter um lugar separado. Bom, se vocês se lembram, nós estamos trabalhando as disciplinas seguindo essa ordem. Então, tudo que a gente está construindo aqui não é nada diferente, já é acumulativo em relação às outras coisas, né? Então, é um estilo de vida que vai criando um corpo dentro de nós. Mas vamos lá. Primeiro, aproveite pequenos espaços de solitude que preenchem o seu dia. Pequenos espaços, porque a solitude vai amadurecer ao ponto de um dia nós queremos estar em um local sozinhos, durante horas, sem falar nada, sem nenhum barulho, apenas com Deus e conosco mesmo, sem a necessidade de falar, apenas de ouvir o Senhor. Mas ninguém começa a solitude fazendo isso. Então eu vou explicar isso melhor. Aproveite pequenos momentos. Olha para mim, irmãos, nós estamos acabando. Você vai de carro para o trabalho. Você vai de carro para o trabalho. Normalmente quem anda de carro faz o quê? A gente entra dentro do carro, liga o som, ou abre o vidro e vai ali aquele barulho da cidade. É um bom momento para você começar a praticar solitude. Vá em silêncio, silenciando a voz do seu interior, tentando ouvir apenas a voz do Senhor. Vá em silêncio para o trabalho. Pessoas que viajam de carro, representante, ou que tem que viajar por causa de serviço, alguma coisa assim. Não vá o tempo inteiro ouvindo uma música, uma pregação, não vá o tempo inteiro orando. Mas pratique solitude, combine com você e com Deus, vá dessa cidade à próxima cidade em total silêncio, tentando apenas ouvir a voz do Senhor, calando as vozes do seu coração. Amém? Uma outra oportunidade muito boa para a solitude. Quantos aqui estão praticando já o princípio da mesa que eu já ensinei aqui? Quem está praticando? Levanta a mão aí. Só o pastor? Amém. Então, pastor, pratique isso na mesa às vezes. Mescle. Entre um dia em que você se reúne com a sua família para orar, para ler a palavra, pratique isso amanhã, por exemplo, faça o teste. Pratique solitude com a família toda reunida, porque assim você já ensina os seus filhos a praticarem solitude. Porque nós não praticamos, nós temos pavor de ficar sozinhos e temos pavor de ficar em silêncio. Então, o que acontece? Nós precisamos disciplinar o nosso espírito a não ter medo dessas situações. Então, o que você faz? Ao invés de você orar, você não ore, você fica em silêncio com toda a família. Hoje nós vamos almoçar em silêncio, a família toda junta, e almoça em silêncio, sem dizer apenas uma palavra. E quando todos acabarem de comer, vocês façam uma oração de gratidão ao Senhor. Então nós precisamos encaixar a solitude no dia a dia. No dia a dia. Lembrando que eu não preciso convencer vocês sobre isso. Eu já mostrei para vocês por que a gente tem que praticar isso. Porque Jesus viveu assim.
E se você é discípulo de Jesus, você precisa acordar para isso. Você precisa se despertar para a importância disso. Se você deseja ser um cristão relevante, você precisa praticar a solitude, porque Jesus ficava em silêncio na presença do Pai. Segundo passo, deu para entender? Sim ou não? Preciso dar mais exemplos? Não? O que eu quero dizer então com esse primeiro passo? Esses pequenos momentozinhos em silêncio, eles são como uma espécie de bússola. Vou dar mais um, só mais um, que esse serve para todo mundo, que eu já falei de quem tem carro e de quem já pratica o princípio da mesa, quase ninguém pratica, então não serviu para muita gente. Antes de dormir, crie o hábito. Ao invés de você fazer aquela oração de desencargo de consciência, quando você deita na cama, fica 5 minutos em solitude, apresente seu dia ao Senhor em silêncio, sem dizer nenhuma palavra. Reflita sobre isso, peça para o Espírito Santo, quando você for começar, te mostrar o seu dia, para que você avalie o seu dia. Então ali, antes de fazer a oração de desencargo de consciência, faça 5 minutos de silêncio, avaliando a si mesmo, e avaliando a sua própria vida dentro daquele dia. Amém? 2, prepare um lugar silencioso. Quem quer praticar a solitude já tem 2 passos. O primeiro, aproveitar os espaços do dia e encaixar isso. Mas o segundo, você precisa reservar um lugar para que você pratique isso. 3, tente passar um dia sem dizer nenhuma palavra, o dia todo. Qual é o propósito? Por que eu estou dando essa dica para vocês? Anote durante o dia, se você conseguir, as sensações que você terá. Anote. Pegue um dia de final de semana e pratique isso. Anote, observe todas as sensações, a angústia que vai ser de ter que ficar quieto. Perceba o quão aterrorizante é você não falar nada. É horrível. Dá um negócio assim, tem hora que parece ser tipo uma bomba, vai explodir. Mas não vai não, pode continuar. Tente encontrar outras maneiras nesse dia de se relacionar com as pessoas. É um dia diferente, o propósito é justamente esse. Chegar alguém na sua casa, você vai lá dar um abraço. Entendeu? Não fala nada. Combina com a sua esposa, com a sua família, pede para explicar que você está num dia de silêncio. E 4, a última dica. Retire-se 4 vezes por ano, no mínimo. Durante no mínimo 4 horas, para reorientar a sua vida e os propósitos da sua vida. Avalie-se em silêncio. No fim, registre tudo em um caderno, um diário, algum computador, sei lá, e refaça seus objetivos e metas, porém, seja realista. Você precisa ser realista, ou seja, você precisa discernir o que você pode de fato fazer, e não propor coisas para você mesmo que você jamais alcançará. Então, 4 passos para quem quer viver a solitude estão aí. E eu queria encerrar lembrando de uma coisa. Só pode estar com as pessoas quem primeiro consegue estar consigo mesmo. E só pode estar consigo mesmo quem primeiro esteve com o Senhor. Eu já falei para vocês semana passada, eu vou repetir. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E não dá bom dia a cavalo por causa do ditado, mas dá bom dia a cavalo porque não se conhece e não conhece também com quem se relaciona. Porque nós todos somos representações do que nós queremos ser. Nós não somos de verdade, enquanto nós não aprendemos a lidar com a solitude
que está posta no silêncio das nossas almas. Quando você pratica isso, você se encontra. E quando você se encontra, você oferece para as pessoas a verdade de quem você é, e não a representação que você quer que elas creiam que você é. Eu quero ler um texto bíblico para nós encerrarmos. Salmo 46, verso 10, diz assim: Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Mais uma vez, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Amém, irmãos?